Nós estamos falando sobre Grato Sou. Nós estamos no meio de uma campanha em que nós agradecemos a Deus pela vida da Igreja Batista em Lindóia. Por isso, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. E o propósito nesse mês de setembro é que você tenha cada dia um motivo de gratidão, pelo que você é grato a Deus. Pastor Nildo tem publicado todo dia, Grato Sou. E ele falou hoje pela manhã que o desafio é achar foto. Aí eu recebi uma foto linda agora, quando eu ainda era jovem, magro, esbelto, cabelo preto, e eu estava apresentando a Milena. Acabei de receber essa foto, o Michael mandou para mim. Foto linda, hein, Michael? Você não mudou nada, mas eu envelheci bastante. Vou pegar o segredo do Michael. E eu sou grato a Deus por tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas, minha vida, a vida da minha família. E a ideia é que você tenha uma razão pela qual você agradecer. Hoje pela manhã nós ouvimos o pastor Nassif, que trouxe uma palavra maravilhosa. E como psicanalista, ele diz que um dos remédios para a felicidade é ter um coração agradecido. E isso está lá em consonância com Filipenses, capítulo 4. Tornai conhecida diante de Deus as vossas petições com oração, súplica e ações de graças. Quem não tem um coração agradecido é mais infeliz. Por isso a gente precisa dar graças a Deus por muitas coisas. Só o fato de estarmos aqui hoje é um motivo de graças a Deus. E o tema de hoje é grato sou. Grato sou pelo quê? Grato sou pelo livramento e pelo cuidado de Deus. Você faz ideia do livramento de Deus para com a sua vida? Tem muita gente que não faz ideia. Ontem eu estava pregando no Parolim e o culto lá não era transmitido. E eu contei e disse o nome da mulher, da irmã, que atravessando a canaleta do Expresso aqui na República Argentina, ela olhou para um lado, olhou para o outro, começou a atravessar a rua, não viu ônibus nenhum, e de repente ela recebeu um empurrão. E ela recebeu um empurrão, andou para frente e o ônibus... Eu dei o nome dessa irmã. Aí, não é transmitido, eu pude fazer. Agora eu não posso fazer porque eu não tenho autorização de dizer o nome da irmã. Mas eu disse para a irmã naquele dia que um anjo do Senhor empurrou ela, porque não tinha ninguém. Ela recebeu o empurrão e aí ela viu o ônibus passar. E não tinha ninguém. Às vezes nós sofremos livramentos que a gente não tem nem consciência do mal que iria nos alcançar, iria nos atingir. Hoje pela manhã o pastor Nassif fez uma provocação aqui com a gente. Quem trouxe sua Bíblia, como é que ele chamou a Bíblia? A Bíblia de papel. Quem trouxe a Bíblia de papel, levanta aí. Já está levantando lá, ó. Ó, que melhorou de hoje de manhã para agora de noite. É, porque eu trago a minha Bíblia eletrônica. Mas quando ele falou do apagão, vai dar um apagão na internet, vai dar um apagão. E se der um apagão e eu não tiver com a minha Bíblia eletrônica funcionando? Aí hoje eu trouxe duas Bíblias de papel, essa aqui e trouxe essa aqui. Alguém olhou essa Bíblia aqui antes de eu falar? O que é que você achou dessa Bíblia aqui? Bonita? Muito bem, parabéns. Você gosta de estudar a Bíblia? Eita, Bíblia de estudo, que coisa linda.
Outra pessoa percebeu essa Bíblia aqui antes? O que veio na sua mente quando você olhou essa Bíblia aqui? Viu o quê? Velório. Você também pensou em velório? O que mais? Outra ideia diferente de velório. Isso, pensou na vida de algumas pessoas que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Está aberta em que salmo aqui essa Bíblia? 91. Muita gente acredita que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 vai ter a casa protegida. Eu fui visitar uma família muito querida, eu estou discipulando essa família, e eu queria pegar a Bíblia dela para ler alguns textos bíblicos. Falei, posso pegar a sua Bíblia? Estava aberta lá no Salmo 91. Disse, pode, pastor. Aquela página amarela. Eu pensei, nossa, que Bíblia velha. Mas quando eu virei a página, tudo assim, branquinho. É só essa que estava amarela. Porque há alguns anos a Bíblia estava aberta no Salmo 91. E muitos acreditam que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, lá na entrada, impede que o mal entre na casa, no comércio, na organização, na instituição. De onde veio essa ideia? Essa ideia vem da riqueza que o Salmo 91 apresenta para a gente. Então, abra sua Bíblia no Salmo 91, e eu quero que você preste atenção à leitura que vamos fazer deste Salmo. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que se voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces nem o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91 é com certeza um dos textos mais famosos e preferidos da palavra de Deus. É incrível, porque até mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia, já leram o Salmo 91. Tem gente que nunca leu sequer o Salmo 91,
mas já deixou a Bíblia aberta na sua casa no Salmo 91. Nunca leu. Acreditava que, pelo simples fato de estar com a Bíblia aberta, era poder suficiente para libertar do mal. Muitos têm agido assim de forma supersticiosa. Muitos olham para o Salmo 91 como um amuleto, quando deixa aberto. A Bíblia aberta neste Salmo é um móvel. É apenas um livro aberto, se não olharmos para que o texto do Salmo nos comunica. O texto do Salmo diz que é Deus que livra. Deixar simplesmente o livro aberto pode não significar nada se na sua mente e no seu coração você não exercitar a fé de crer que a sua fé em Deus é que move a ação de Deus em seu favor. Por isso que muitas vezes tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 e ainda assim o mal chega, o mal visita, o mal entra. Porque essa superstição não é suficiente. É só uma superstição. E quando a gente pensa que, além do Salmo 91 ser um salmo lindíssimo, ele está recheado de promessas de proteção, promessas de livramento. E em uma situação de perigo, ameaça, insegurança, uma situação que gera em nós medo, precisamos lembrar do Salmo 91, sim. Se o Salmo 91 estiver aberto na sua casa e você lê o Salmo 91, isso vai ter um efeito muito grande sobre a sua vida. Especialmente em momentos de dificuldade, de ameaça, você vai ler o Salmo 91, você vai descobrir que ali há algumas instruções que vão fazer com que você entregue ao Senhor o que você está vivendo, o momento difícil que você está enfrentando. Então o Salmo 91 é um salmo repleto de promessas de Deus para o seu povo, promessas de Deus para aqueles que creem em Deus, que confiam em Deus. Vivemos em tempos de incertezas, mas podemos ter plena confiança no cuidado divino. Hoje eu conversava com o pastor Nassif, num dia que eu estava revoltado com os membros do Supremo Tribunal Federal. Eu fiquei tão revoltado com um dos ministros. Em um culto de quarta-feira, eu preguei aqui, no texto de Abacuque, e comecei aquele culto botando para fora a minha revolta. E aí, fiquei pensando que a Polícia Federal podia me buscar a qualquer momento. E eu estava colocando minha revolta para fora. E aí comecei a pregar em Abacuque. E Abacuque viveu um momento parecido com o momento que eu tinha vivido naquele dia. Eu discordei de uma decisão do Supremo Tribunal, meti a boca, mas aí o texto traz para mim, quando Deus diz ao profeta Abacuque, que ele vai mandar os assírios invadir a nação de Israel, aprisionar, fazer justiça, e depois Deus iria destruir os sírios. E aquele texto me acalmou, porque ficou muito claro para mim que nada acontece sem o consentimento de Deus. Ainda que uma atitude que eu venha a discordar, injusta aconteça, Deus está no trono e Deus está vendo, Deus está julgando. E eu então armei minha defesa, porque se aquele ministro mandasse me prender, eu disse: o senhor não assistiu o sermão inteiro,
Porque no final eu orei pelo Senhor. No final eu disse, Deus vai quebrantar, Deus vai transformar. Deus não quebrantou e transformou nossas vidas? O hino já dizia assim, eu era cego, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Então eu comecei a orar para esse juiz e alguns outros que lá estão se converterem. Imagine esse homem se convertendo, que bênção que vai ser para o reino de Deus. E o Salmo 91 mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Então eu quero falar com você hoje 4 razões pelas quais nós somos gratos a Deus pelo livramento e pelo cuidado dele para conosco. Primeiro, grato sou pelo livramento quando estou embaixo, eu estou à sombra do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, esse descansará. Não é o salmo aberto que vai me fazer descansar. O que me faz descansar é estar habitado no esconderijo do Deus Altíssimo. É estar embaixo da sua sombra, crendo que Ele é onipotente. Por isso, o salmista diz, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. É o Senhor que é o meu Deus. Não é uma Bíblia aberta que é o meu Deus. Não é um templo batista que é o meu Deus. Não é um pastor, por mais que seja bonito e charmoso. Tem pastor bonito e charmoso aqui? Tem ou não tem? Olha para o pastor Nildo que vocês vão ver. Pastor Vili, bonito e charmoso. Mas eu também sou, Ana. Marrom provocante, assim. E hoje eu estou todo de marrom, estou percebendo, né? Marrom bombom. Não é um pastor que é o meu Deus. Não é uma igreja, não é uma denominação. Não é uma Bíblia aberta. O Senhor é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. É Ele que é o meu refúgio. É Ele que é a minha fortaleza. É nele que eu confio. O esconderijo do Altíssimo simboliza um lugar de comunhão íntima e contínua com Deus. É um lugar de segurança espiritual, é um lugar de proteção, onde o crente encontra a paz, encontra o descanso. Eu creio em Deus, sou crente no Senhor, eu encontro na presença de Deus segurança e descanso. O salmista declara a sua confiança completa em Deus, chamando de refúgio e fortaleza, proteção física, proteção emocional, onde podemos confiar em Deus e crer que Deus está no controle, independente das circunstâncias. Alguns momentos da minha vida, minhas emoções, elas estão vulneráveis. E quando eu sinto minhas emoções vulneráveis, eu vou orar. E eu não saio do meu lugar de oração enquanto Deus não acalmar a minha alma. Eu já fiquei em oração 2 horas sem sair de lá, porque meu coração estava angustiado, e eu me lembrei do salmista que dizia, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E eu dizia isso, como o salmista dizia. Deus, meu coração está aflito, eu não sei nem dizer por quê. Você já enfrentou uma angústia que você nem sabe por quê? Simplesmente há aquele levitar do coração, como se houvesse um sopro dentro do seu coração, e você não sabe o que é. De vez em quando eu tenho esse negócio e eu estou aflito, acordo aflito, não sei por quê. E aí eu me ponho em oração, diz, Deus, primeiro me mostra por que a minha alma está angustiada. E enquanto Deus não me mostra, eu não saio da presença de Deus.
Aí depois ele me mostra, e quase sempre tem alguma coisa a ver com uma reunião que eu tive ou que terei com alguém. Vou ter uma reunião muito difícil hoje, tensa, com alguém que eu não tenho muita paciência, e eu me esqueci desse clima. E o meu coração está levitando, e eu não sei o que é. E aí Deus diz, você tem uma reunião logo mais à tarde. Eu falei, é mesmo? Aí eu começo a me acalmar e digo, Deus, me dê sabedoria, me dê graça, acalma meu coração, me dê presença poderosa do Senhor na minha vida. Às vezes Deus me mostra aquela reunião de ontem. Aquela reunião de ontem terminou mal. Aquela conversa de ontem não terminou legal. Quem é casado, às vezes tem uma DR. Estou olhando para um casal aqui na minha frente. Outro casal. Ai, fizeram coraçãozinho. Eu faço assim. Aí uma conversa não saiu legal. Aquela conversa saiu do controle, a gente não se ajustou. E o meu coração está aflito no dia seguinte. Eu vou orar porque eu quero estar na presença do Deus Altíssimo. E quanto mais tempo eu passo ali, mais Deus vai acalmando meu coração. E eu grato sou, porque Deus tem cuidado de mim e protegido a minha vida. A gratidão por estarmos embaixo do cuidado protetor de Deus. Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa segurança. Devemos buscar estar nesse esconderijo do Altíssimo. Estar nesse lugar de comunhão constante com Deus. Eu queria desafiar todos vocês hoje que estão aqui e você que está em casa nos acompanhando, nos momentos mais difíceis da sua vida, lembre-se do Salmo 91, não para deixá-lo aberto, mas para que você se esconda no esconderijo do Altíssimo, porque Deus ali vai cuidar de você. Segunda coisa pela qual eu grato sou pelo livramento das ameaças e perigos. Olha o que diz o texto, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Quando eu era criança, eu gostava eu brincava muito com brinquedos que a gente mesmo fazia. Eu pegava uma folha de coqueiro, tirava as laterais, ficava só aquele fio, fazia um nozinho ali, passava a ponta por aqui e fazia um laço. Ai das lagartixas que estivessem na minha frente. Pegava tudinho. Então aquele laço assim, e eu era bom, gente. Tremia já naquela época, já tremia. E a lagartixa estava ali, eu ia lá, ó. O laço do passarinheiro, e a bichinha estava ali, eu nem sabia que ela contribuía para o equilíbrio. Pegava as aranhas que são mortíferas. Eu soube, por exemplo, que o médico que operou o irmão Newton teve 3 AVCs. Mais do que 3? Também, gente, com a mulher boa, que cuida bem dele, pode ter AVC à vontade. Saí bem, né? Saí bem. O homem é um gênio. Tirou o crânio dele daqui, botou na barriga, cuidou dele, depois botou o crânio de volta. Esse homem morreu com uma mordida de aranha marrom. Quanta gente levou uma mordida de aranha marrom e não morreu? Porque Deus sabe o que faz. Mas aquela criança lá no passado pegava a lagartixa com um laço, prendia, e aí, gente, era brincadeira o dia todo com a lagartixa. Abuso animal. Nem vou dizer como era o fim daquela lagartixa. Já tem gente fazendo cara feia aí já. Isso aqui é politicamente incorreto. E às vezes eu fazia laço diferente. Eu fazia um laço
colocava umas folhas secas por cima, ficava escondido, e aí quando vinha um passarinho, botava alguma coisa ali, o passarinho vinha e tal, não sei o quê. Pense em um menino cheio de energia. E o laço, ele tem essa utilidade de pegar a gente de surpresa. Geralmente o laço do passarinheiro não está exposto. Pastor, eu vou ali porque eu vou pisar naquele laço. A Bíblia vai dizendo lá em Hebreus, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia. Esse embaraço do pecado é o laço. E o texto vai dizendo que a gente às vezes não percebe o laço do passarinheiro, a gente não percebe a peste perniciosa, mas ainda assim o Senhor nos livra dessas ameaças e desses perigos. O laço do passarinheiro representa armadilhas sutil, muitas vezes invisíveis, que podem nos prender e nos destruir, e nos escravizar, e nos humilhar, e nos acusar. A peste perniciosa refere-se a doenças e pragas que ameaçam a vida. Ambas são metafóricas para representar perigo. Perigo que muitas vezes nós enfrentamos. Perigos que muitas vezes são frutos de ações relacionais, de postura equivocada diante de um momento de pressão. Às vezes são perigos físicos. Uma das coisas que eu mais tenho medo é de me envolver em um acidente e deixar quem está comigo paralítico, doente. Deus me livre de algum dia participar de um acidente, e acidente é acidente. Mas eu preciso prevenir minhas ações para não favorecer acidente. Às vezes a gente tem aqui muitas mães, muitos pais. Criança é, por natureza, curiosa. E às vezes a mãe, que tem muita coisa para fazer, está ali com o fogo ligado, mas tem que cuidar daquilo outro. E às vezes ela se desconcentra um pouquinho e não faz ideia do perigo que é aquela criança na sua casa, protegida, embaixo do olhar da mãe. Perigo que é. Quantos livramentos já aconteceram quando nós estamos embaixo da sombra do Onipotente? Deus, como um pássaro que cobre seus filhotes com as asas, oferecendo proteção, cuidado amoroso. Essa é a imagem que o salmista pinta de Deus. Deus simbolizando sua presença poderosa. E eu gosto muito de agir, de andar, de viver, de falar, de me relacionar sob a presença de Deus. Eu gosto muito de dizer assim: Deus, vem comigo. Eu vou enfrentar uma situação difícil. Deus, vem comigo. Se o Senhor estiver comigo, está tudo bem. Presença poderosa de Deus gera livramento. Deus age ativamente para nos livrar de perigos visíveis e de perigos invisíveis. Eu estava dirigindo um dia desse e eu não vi uma situação. E literalmente Deus cuidou daquilo. E Fátima gritou: amor, tal situação. Eu falei: não vi. Se Deus não tivesse livrado, tinha acontecido uma situação muito complicada. Sua verdade, sua fidelidade são como um escudo de proteção, garantindo que em meio às dificuldades nós estamos seguros em suas mãos. O Salmo 91 me ensina que eu preciso estar confiante nesse Deus que me protege como uma grande ave protege os seus filhotes. Terceiro lugar, grato sou pela promessa de livramento. Aqui é algo que ainda vai acontecer.
há uma promessa de livramento, mas essa promessa de livramento só acontece porque há aqui uma contrapartida. Qual é a contrapartida? A fidelidade. Há uma promessa de livramento pela fidelidade de Deus. Deus é fiel. Então Deus vai nos proteger muitas vezes, não porque nós mereçamos, mas porque Ele é fiel. Pode ser que eu e você não sejamos fiéis, todavia Ele permanece fiel. Olha o que diz o texto aqui: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Veja, Deus vai livrar essa pessoa, não é porque ela é filha de Deus, não. Não é porque ela é um ser humano, não. Deus vai livrar essa pessoa porque essa pessoa se apegou a Deus por amor. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com largura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Gente, quando a gente tem uma doença pesada, o que é uma doença pesada? Depende. Para muita gente, uma dor de cabeça é uma doença pesada. Uma labirintite é uma doença pesada. Para alguns, um câncer na região abdominal é uma doença pesada. E pensei que você tinha ido, já iria há uns 3 anos atrás. Aí você está aí, bonito atrás dessa máscara, escondido embaixo desse chapéu. Eu sei quem é você. E eu fui visitá-lo um dia desses, uns 3 anos atrás, estava morrendo esse homem. É verdade ou não é, Jonas? 2 anos atrás? Você tem voz ainda? Tem? E a gente foi lá, coitadinho desse homem. Louco para voltar para a Espanha, morou alguns anos na Espanha. E ele queria voltar para a Espanha, a mulher dele não queria que ele voltasse para a Espanha. Aí ele orou para voltar, a mulher dele orou para ele ficar. A oração da esposa é poderosa. E aí, gente, mais de 2 anos aí, está se protegendo, mas está curado em nome de Jesus. Uma doença, uma enfermidade. E câncer é uma enfermidade que quem tem se assusta. Quando eu tive o câncer, só em saber que era um câncer, eu pensei que meu filho iria ser criado sem pai. Eu jamais sonhei que algum dia eu ia ter uma netinha linda, como eu tenho hoje, que eu ia ver, talvez até tivesse, mas que eu ia ver a minha neta. Aqui o próprio Deus fala e faz promessas poderosas, é Deus que faz, não é pastor nenhum que faz, não, é Deus que faz. Ele promete livrar aqueles que se apegam a Ele em amor e que conhecem o seu nome. Conhecer o nome de Deus vai além de conhecimento superficial, implica em um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. Uma das coisas que eu mais gosto como pastor é pregar. Segunda coisa que eu mais gosto como pastor é fazer discipulado. Eu comecei um discipulado novo agora com 2 casais, sexta-feira à noite. Eu me empolgo de tal maneira, e eu fico ali ensinando a palavra de Deus, porque o nosso conhecimento de Deus não pode ser um conhecimento raso de Deus. Precisa ser um conhecimento um pouco mais profundo. Hoje pela manhã tivemos aqui várias mulheres concluindo o discipulado, coisa mais linda. Alguns homens estão concluindo e começando o livro 2. Começo amanhã à noite, o discipulado dos guerreiros, livro 2. Porque o conhecimento de Deus precisa ser além do que você ouve em uma celebração como essa. O conhecer o nome de Deus vai além da superficialidade e implica em um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. Por isso, se você quer fazer discipulado, procure a Maricel ali. Vamos ter um outro discipulado para as mulheres. Procure o pastor Nildo, procure a mim. A gente está fazendo discipulado para tudo quanto é lado.
porque a gente precisa ir a um conhecimento mais profundo de Deus. As promessas de respostas às orações, de estar presente nas angústias e conceder livramento e glória, é uma garantia do cuidado fiel de Deus para aqueles que conhecem o nome de Deus. Eu pergunto, você conhece Deus de maneira mais profunda para saber que Ele cuida de você, que Ele cuida do seu casamento, cuida da sua família, do seu trabalho, do seu emprego, do seu sustento, da sua saúde, que Ele protege você das armadilhas, das investidas do inimigo? Essa confiança, esse conhecimento de Deus é mais eficaz do que uma Bíblia aberta no Salmo 91. Ele sempre nos ouve, Ele sempre responde, Ele nos livra em tempos de dificuldade. Eu estou com aqui uma mensagem aberta desde o início do culto, porque eu não posso esquecer de orar por uma pessoa. A Lília está cantando lá na igreja do Parolim, mas pastor, esteja colocando o nome do meu pai, Paulo, em oração, pois ele fará um cateterismo essa semana. Ele está com 70% das veias entupidas. É um exame comum, né? Quem já fez cateterismo aqui? Levanta a mão, só para eu ver. Pouca gente. Olha aí. Pouca gente. Mas eu já vi gente fazer cateterismo e sair de lá curado, liberto. Ó, a Leila está aqui. E eu nem vou contar a história da Leila para vocês. Leila sentava aí, ó. E ela teve um culto de quarta-feira. Um apagão. Foi AVC aquilo? Teve um AVC aqui. Uma mulher bonita naquela época, era muito bonita. Hoje também é. Cheia de energia, gente. Cheia de alegria. Aí no meio do culto, aí foi para o médico, aí fez um cateterismo. E hoje está aqui, ó. E quem olha para ela, ninguém diz que vai fazer 90 anos. Você não quer fazer, não? Hoje eu conheço mulheres hoje que têm 100 anos de vida boa, sem doença, sem nada. Incomodar nada, é obrigação desse genro aí cuidar de você. Esse é o genro que você mais ama. Fazer o quê? Que os outros não nos ouçam. Mas cateterismo é um negócio perigoso, é um exame comum, mas é perigoso. Já vi gente ir para a glória com cateterismo. Nós vamos orar. Nós vamos pedir livramento do Senhor em tempos de dificuldade. Esse sermão de hoje é para você oferecer gratidão a Deus pelo livramento em tempos difíceis, mas também é para que você apresente a Deus os seus momentos difíceis. Em quarto e último lugar, grato sou pelo cuidado paternal de Deus em todas as circunstâncias. Ele me invocará, diz o Deus, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus quer mostrar a salvação dele em nossa vida. Deus reafirma sua presença contínua em meio da angústia. Ele promete não apenas livramento, mas também promete glorificação. Eu me lembro que quando eu tive o câncer, eu fiquei assim, encucado, porque lá em casa nós somos 6. Éramos 6, continuamos sendo 6. Lembrei da novela. Éramos 6, nós somos 6. Todos filhos homens, nunca quebramos nada a não ser um dente. Eu quebrei um dente. E tem coisas que vêm para o bem. Eu tinha um dente enorme, desse tamanho.
Fui dar um mergulho numa piscina, cheio de energia. E dei aquele mergulho. Na hora que eu estou fazendo a curva lá embaixo, bati o dente. Quem tem foto minha antiga, foto aí de uns 30 anos atrás, vão ver que eu não conseguia fechar assim, ó. Não consegui. E mesmo assim era bonitão, viu? Acredite se quiser. Não era para você, rapaz. Tinha fila de mulheres para me dar beijo. Pergunta à minha mãe, até hoje minha mãe conta essa história. As mulheres, as amigas da minha mãe, cadê aquele mais bonito que você tem? Aí ela chamava, e o Quias, vem aqui. Aí eu chegava, e eu era tímido, que dava dó. Vem cá, menino, eu quero dar um beijo. Eu, tímido, falei, não. As meninas me davam um bombom para poder dar beijo em mim. E eu era criança, não sabia que esse negócio de beijo era um negócio perigoso, não. Aí quebrei o dente. Aí tive que cuidar do dente. Meu sorriso não é aquele sorriso. Mas eu não escondo mais meus dentes. Deus transformou esse negócio. Cheio de saúde. Nunca tivemos nenhuma enfermidade. De repente um câncer vem. Tinha 5 outros irmãos para Deus mandar o câncer. Mandou logo para mim, gente. E eu me lembro que 2 meses antes eu fui com a irmã Elaine orar por uma mulher que estava com câncer. Eu orei, botei a mão sobre ela, disse, Deus, tira essa enfermidade dela. E Deus tirou. Não sei se passou, mas Deus tirou. E de repente esse câncer tem sido um instrumento de bênção na vida de pessoas que têm câncer. Ontem, terminando a pregação, brincando com as pessoas, estava comendo bolo. Eu disse, eu não posso comer bolo, mas você pode, coma aí. A mulher, pastor, eu não posso comer bolo. Eu falei, por quê? Faz 3 meses, pastor, que eu não como, tudo que eu como, vomito, ponho para fora. Eu disse, eu posso orar por você? Por favor, pastor. Impus as mãos ali, orei por ela, terminou a oração, outra vez, pastor, o senhor ora por mim também? Eu falei, oro, querido, por quê? Eu estou tratando um câncer. E eu pus a mão e orei por ela. Esse câncer tem sido um instrumento de salvação, tem sido um instrumento de aumentar a fé das pessoas. Essa enfermidade se transformou no que o salmista diz aqui, na glorificação. Eu glorificarei. Quando descansamos no Senhor, o Senhor faz com que a gente viva dias longos e glorifiquemos o nome do Senhor. Precisamos viver em constante oração e confiança, mesmo nas tribulações, sabendo que Deus cuida de nós, como um pai amoroso cuida dos seus filhos. Eu fui buscar alguns exemplos de cuidado e de livramento na Bíblia. No Antigo Testamento há um contexto em que o rei Josafá, rei de Judá, foi informado que um grande exército de várias nações estava marchando contra ele. Os moabitas, os amonitas, os meunitas estavam marchando contra Josafá. Diante dessa ameaça, Josafá buscou ao Senhor, convocou um jejum coletivo e todo o reino orou. Todo mundo orou reconhecendo que não tinha força para enfrentar aquele exército inimigo. E a Bíblia diz que de repente Deus falou com Josafá, manda seu povo marchar, mas não peguem arma. E Josafá manda, o profeta Jaziel manda o povo louvar a Deus. Enquanto o povo louvava a Deus, a perturbação no exército inimigo aconteceu e eles começaram a guerrear um contra o outro e um matar o outro, de maneira que a Bíblia diz que o povo de Israel não precisou
tirar a espada. Houve confusão no meio do inimigo quando a gente descansa à sombra do Onipotente. Aí você diz, não, mas isso é lá no Antigo Testamento. Aí eu fui pesquisar agora no Novo Testamento. Atos 12, versículo 5. Pedro foi preso por ordem de Herodes, mas enquanto a igreja orava por ele, um anjo apareceu, libertou milagrosamente. As correntes caíram de seus pulsos e ele foi guiado para fora da prisão em segurança. Deus respondeu à oração do povo dele. Aí você diz, mas está na Bíblia, no Novo Testamento. Então vamos para um exemplo mais fácil, mais contemporâneo. David Wilkerson. Há um seriado chamado Gangues de Nova York. Eu não consegui assistir, não, achei muito chato. Mas esse é um seriado histórico que mostra um momento em que as gangues de Nova York dominavam e aterrorizavam Nova York. E um pastor chamado David Wilkerson, ele começa a pregar o evangelho naquela cidade, na Pensilvânia. Depois que ele estava pregando na Pensilvânia, recebeu de Deus um chamado para ir para Nova York. E essas gangues violentas dominavam aquela cidade. E uma das gangues mais temíveis era a gangue liderada por Nick Cruz. Um jovem profundamente envolvido com o crime. E durante um confronto, Nick ameaçou matar o Wilkerson. Mas o pastor respondeu com coragem e amor e disse assim: se você fizer isso, cada pedaço dirá a você que eu te amo. Nick Cruz se converteu, escreveu livros. Nick Cruz é conhecido e era um bandido. E Deus protegeu David Wilkerson. O Salmo 91 é para mim e deve ser para você um hino de confiança, de gratidão a Deus pela proteção e pelo livramento que Deus tem dispensado sobre nós. Deus tem me protegido, Deus tem protegido você. Você precisa continuar descansando à sombra do Onipotente. Você precisa dizer que Deus é o seu Deus, Deus é Senhor da sua vida. E você deve confiar em Deus. E Deus vai proteger você pela sua fé. Deus contemplará. E nós vamos orar agora. Eu tenho que orar pelo Paulo, que vai fazer um cateterismo. Talvez eu precise orar por você, por alguma razão, não sei qual é. Talvez você queira descansar no Senhor. Talvez na sua casa tenha uma Bíblia aberta no Salmo 91. E hoje você foi ensinado de que a Bíblia aberta no Salmo 91, ainda que seja uma imagem bonita, não vai fazer resultado nenhum se você não consagrar ao Senhor a sua vida e descansar a sua vida na sombra do Deus onipotente. Você quer colocar a sua vida na presença poderosa de Deus? Esse é o momento que você coloca a sua vida na presença de Deus. Vamos ficar em pé e se você quer que a gente ore por você, nós vamos orar. Vem, sai do seu lugar, vem para cá, a gente vai orar. A gente vai exercitar o que o Salmo nos diz, aquele que descansa, que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa na sombra do Onipotente, aquele que diz, Deus é o meu Deus, aquele que diz que Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, nele confiarei. E ao sair do seu lugar, você está dizendo exatamente isso. Deus, eu estou embaixo da tua presença, eu estou embaixo da tua onipotente mão. Eu quero dizer que o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, em ti confiarei. E você que está em casa pode fazer qualquer outro gesto.
Está sentado, fique em pé. Está sentado, fique de joelho. Mas que você faça um movimento que possa dizer: eu confio no Senhor. Pai querido, em nome de Jesus. Aqui estamos nós. Aqui estamos nós, ó Deus, reafirmando que o Senhor é a nossa força. Nós queremos estar escondidos embaixo das tuas asas. Aqui estamos nós, ó Deus, reafirmando nossa fé. Nós cremos que o Senhor é todo-poderoso e nós queremos a tua presença em nossa vida. Quero colocar cada pessoa que fez esse movimento, Senhor, um movimento de fé, um movimento de confiança, um movimento de entrega, um movimento, ó Deus, de afirmação. Os que estão em casa da mesma forma, eu quero te pedir em nome de Jesus. Opera, transforma, salva, liberta, cura, realiza, Senhor, a tua obra em nome de Jesus. E que a presença do Senhor acalme os corações. E eu quero colocar, ó Deus, cada motivo que nos fez nos colocar em movimento. Alguns estão aqui representando pessoas como, nesse momento, nós estamos pedindo pelo Paulo, Pai, ó Deus, da Lília. Visita o Paulo, protege neste exame tão delicado. Acalma o coração dele. Aqui estão pessoas, ó Deus, precisando que o Senhor olhe individualmente para cada um. Que o Senhor contemple a necessidade de cada um. Cura, liberta, transforma, salva, perdoa. Aqui tem pessoas representando terceiros, ó Deus. Representando parentes, amados, amigos, queridos, que precisam de um milagre, de uma intervenção sobrenatural do Senhor. E nós cremos que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Por isso, gratos somos pelo livramento do Senhor para conosco. Em nome de Jesus. Amém.